Gente, nunca aprenda nada de finanças com quem é escasso. Tem gente que está assistindo agora que quer mudar de vida, mas morre de medo. A maioria dos senhores e senhoras só vão prosperar se forem irresponsáveis. Gente, é o seguinte, vocês precisam ter controle financeiro absolutamente até da balinha. Fala assim comigo, a balinha precisa ser anotada. E vocês têm que entender o seguinte, para de gastar dinheiro com besteira. E brand, sabe o que vocês vão fazer? Brand vocês esquecem, isso é coisa de rico. Vocês têm que parar com isso. E não adianta ficar entrando em ambiente de rico, não. Fala assim comigo, eu sempre, só de simulação. Fala assim comigo, eu sempre vou ser pobre. Fala assim, eu sou igual a minha mãe. Fala! Fala! Isso é o escasso falando. O escasso está falando, mas essa é a realidade. Gente, nunca aprenda nada de finanças com quem é escasso. Os maiores do Brasil, eles botavam banco. Olha o que eles ensinavam. Não estou falando mal de vocês, nós somos amigos, tá? Mas vocês falavam errado. Eles faziam assim nas aulas. Até ouvir o rico. Eles faziam assim, ó. Tá vendo a casa própria? Tá vendo a casa própria? Não compra a casa própria. Você vai pegar esse dinheiro, vai aplicar no fundo imobiliário. E aí, você tá vendo o carro? É besteira o carro. Você não vai comprar carro. Você vai usar Uber. Tá vendo esse negócio aqui? Aí tudo ele foi falando. Aí eles encontram com um rico. A coisa mais engraçada que acontece, com uma pessoa escassa, quando ela começa a aprender com o rico, é isso aqui, ó. Ela fala assim, ó, gente, é o seguinte, chegou a hora de eu comprar uma casa. Eu vi os maiores influenciadores de finanças mudando de opinião depois que sentou na minha frente. Aí fala o seguinte, a casa é um reinado. E aí começaram a comprar casas e teve que mudar o discurso para a plateia. Porque entenderam que se não tiver posse, não tem governo. Não precisa de carro, não precisa de casa. Você vai ver quem é você. Aí você tem dinheiro no banco, alguém toma o seu dinheiro no banco. Quem é você, filho? Tá despejado. O que é o problema que vocês não entenderam? Ensinaram para essa galera a finanças a lá escassez. Eles começaram a ensinar com a fama que eles tinham, ensinando escassez, não vai ficar rico. Você sabe o que acontece quando a pessoa tem patrimônio? Ela tem que se lascar para defender isso. E isso vira um problema, é um ecossistema, não para de crescer em patrimônio. Toda família que é focada em enriquecer, essa família vai se defendendo e vai todo mundo ficando rico. Desde o núcleo, todos os filhos, os netos, vai todo mundo fazendo isso. Mas é mais natural esse comunismo soft entrar na cabeça das pessoas. E aí eu te falo, depende do que você ouve, porque a pessoa vai te ensinar a ser escasso. Eu vou te ensinar diferente. Se você tem um carro para aparecer, não compre. Você tem um carro para capitalizar, compre. Sua casa é onde está a turma mais importante da sua vida. Comece a investir aqui, ó. Eu mudei minha cabeça. A minha casa chama-se Indústria da Felicidade. E é aqui, ó, o alvo. Aonde eu mais invisto, está bem aqui, ó. Eu dou conta de te falar algo que poucos ricos no mundo dão conta de falar. Pode contar nas mãos quais ricos dão conta de contar isso. Quer saber o que é? Eu desafio qualquer um de vocês aí no hotel mais luxuoso da terra, se tem mais luxo que dentro da minha casa. Esse foi o padrão. Você não vai encontrar por metro quadrado gente trabalhando por um conforto absurdo, luxuoso, mas a gente vai nos hotéis mais luxuosos que tem nessa nação e na Europa e nos Estados Unidos. Eu falo, Carol, vê se você acha um hotel aí que é mais luxuoso que a nossa casa. Vê se eu quero que você acha. A gente não achou até agora. Posso falar? Eu fiquei no Armani, no Burj Khalifa, 50 mil reais de diária. Coitado do Burj Khalifa. Isso é alguém que tem coragem de falar. Toda a minha riqueza começa dentro de casa. Vamos destravar essa cabeça sua? Eu pus um alvo. Se sou rico, vou viver isso todo dia dentro de casa. E eu era escasso. Fala com a boquinha assim, ó. A riqueza começa lá em casa. E é assim que você ensina seus filhos. Robert Justo até falou essa frase na live. É melhor segurar um louco do que ter que empurrar um bobo. A passividade faz você ficar bobo. Então, se joga. A maioria das coisas vão funcionar desse jeito. Pássaro fica assistindo palestra, fazendo curso para ver se vai voar. Pássaro lê. Alguém ora pelo pássaro para ver se ele vai ser abençoado no seu voo? Vai? O que o pássaro faz? Você joga. O primeiro voo é certeza que vai cair. Absoluto. Porque para voar tem que fazer ajuste. Vai ser desse jeito. Como é que trata a passividade? Aí que está o detalhe. Você não faz porque tem medo. Então, para tratar a passividade, vai ter que passar vergonha. Vai ter que sair desse estado e esse estado fica mexendo com você. E você fala, mas eu não dou conta, é por isso que eu vou fazer. Toda vez que o seu cérebro falar para você assim, você não dá conta, você fala, é só por isso que eu vou fazer. Para que ter medo? Se no final você não fez aquilo que você foi chamado. Tem gente que está assistindo agora que quer mudar de vida, mas morre de medo. Morre de medo da prosperidade, morre de medo de aprender, morre de medo de pagar, morre de medo de ter que largar as amizades. Você sabia que tem gente que para de me ouvir porque olha para a amizade e fala, eu prefiro amizade do que prosperar. Coitado, o que eu vou fazer do meu amigo? É meu amigo de infância. Nossa!
Ei, amigo, sai da sua terra que você vai prosperar. Aí a pessoa fala, mas o que eu vou fazer com os parentes? Hoje eu liguei para uma pessoa da minha família e falei assim, vamos prosperar, vamos mudar de terra, vamos abrir um negócio? Aí esse parente meu falou assim, eu não posso, eu tenho que cuidar do fulano. E eu falei, então tá bom, eu vou voltar a ligar o dia que esse fulano tiver 18 anos, e isso nem é filho dessa pessoa, é filho de outra pessoa que ele acha que tem que cuidar a vida inteira. Quando tiver 18 anos eu vou te ligar, você vai falar a mesma coisa, porque você centralizou sua vida nisso. E eles não prosperam por sua culpa. Se você sair, todo mundo é obrigado a prosperar. Fala assim comigo, o medo é que tem medo da gente. Frase do meu filho com 5 anos de idade, Lorenzo, uma máquina. Eu vou falar uma coisa que vai incomodar você, mas a maioria dos senhores e senhoras só vão prosperar se forem irresponsáveis. Excesso de responsabilidade é freio de mão. Depois que eu tive os meus filhos, eu parei de ser ousado. Você sabe o que acontece quando você tem filho? Aí que você tem que ser ousado. Porque seus filhos vão inutilizar você no meio do percurso, se eles perceberem que você que amarrou a prosperidade de todo mundo. Aí eu faço um exercício com você agora. Vocês querem ser ousados, sim ou não? Senta numa cadeira de balanço comigo. A gente pode sentar hoje e daqui 60 anos. A gente vai sentar numa cadeira de balanço na porta da sua casa. Você e eu, nós temos a mesma idade, 80. Aí você vai falar assim, sabe o que é, Marcelo? Eu tive medo demais, eu não fiz quase nada. É mesmo? E seus livros? Que livro você escreveu? Nenhum. E as empresas? O que você fez? Não, eu nunca consegui, eu sou tão certinho, eu sou tão responsável, eu nunca fiquei sem pagar minhas contas, eu acabei nem mexendo com isso. E uma vez eu quebrei, depois que eu quebrei então, já era. Aí você vai contando história. A sua história tem um título. Você quer saber qual que é o título da história? História 1, o título é Desculpa. História 2, o título é Outra Desculpa. História 3, Sou um Covarde. História 4, Desculpa outra vez. E aí você vai ficar o dia inteiro contando desculpa. Aí sabe o que eu vou fazer? Na hora que você terminar seu balanço, contar a sua história, eu vou pegar meu celular, que nem vai ser de pegar. Nós vamos abrir uma holografia, pode esperar por isso, 45 anos. E eu vou mostrar para você uns 17 dias sentado na porta desse balanço, o tanto de gente foi transformado, os 100 livros que eu fiz, os filmes de Hollywood. Eu comprei Hollywood, não sei se você sabe. Você sabe o que acontece? Esse balanço da vida aqui é um movimento. Tem gente que usa de desculpa para sempre. Nesse dia, você vai contar tanta história. E nessa geração vai ter gente com chip na cabeça. E não vai precisar de ninguém ensinar mais nada. A humanidade vai chegar nesse nível. Nunca mais vai assistir uma palestra. Esses negócios vai ser só história aqui, ó. Encontros para desenvolver o cérebro. Vai ter todas as fases de proibição, de não sei o quê. Pode esperar, vai acontecer. Mas a fase mais chocante vai ser, não existirão os professores. E você sabe, os influenciadores não vão existir também. Aí você fala, mano, você é muito louco. Isso não é nem o princípio das dores. Eu te faço uma pergunta agora. Você vai ficar com medo até que dia? Você chegou a ter 10 milhões de patrimônio, né? Chegou? Isso não é nada. Os 10 milhões é só a sombra daquilo que há de vir. O que você tem que fazer com isso? Cara, você tem uma história gigante. Um storytelling de alguém que saiu dos 10 milhões para o zero. Eu escreveria um livro, Como Quebrar um Patrimônio de 10 milhões. Se você escrever, eu seria o primeiro cara a comprar. Você sabe por quê? Porque o maior medo de quem não é rico é perder tudo que tem. Esse livro vai vender pra caramba. Como quebrar um patrimônio de 10 milhões de reais. Mas tem gente que vai comprar, sabe por quê? Porque tem gente que não prospera porque tem medo disso. E nem tem os 10 milhões e tem o medo de quebrar as coisas. Você sabe o que acontece? Não existe história boa ou ruim que não vale a pena ser contada. Todas. Se é boa ou ruim, elas são dignas de ser contada. Porque qualquer tipo de história cura as pessoas. Depende de quem está ouvindo e depende de quem está contando.